Leandro, a gente fez algumas entrevistas aqui de empresas que, na sua fase embrionária, contaram muito com esse dinheiro de subvenção econômica, né? Inclusive, principalmente empresas que saíram aqui do ambiente universitário. Conta pra gente como que é isso, como é que funciona, quais são as linhas de financiamento, subvenção e como que funciona, qual é o valor, como que na prática você pode ter acesso a esse dinheiro? Perfeito. Bom, primeiro nós temos... Vamos começar por como funcionam essas fontes de recursos, né? Na Europa já tem tem algumas décadas que isso já funciona, em que você tem algumas prioridades estratégicas estabelecidas pelos governos, e essas prioridades vão ter alguns incentivos para que as empresas invistam nessas iniciativas. Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo nós temos, por exemplo, um plano de descarbonização. Então, a tendência é que nós tenhamos mais projetos para a área de descarbonização, mais recursos para essa área, na área de transformação digital. Então, se a gente identificar esses planos estratégicos do Espírito Santo, a gente consegue ter uma visão mais macro de como a coisa está funcionando. Numa visão mais micro, mais operacional, de uma forma direta, nós temos algumas instituições que vão cuidar desse recurso de fomento. Então, aqui nós temos a FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa. Nós temos o CNPq, que às vezes descentraliza também recursos para a FAPES, por meio de alguns editais, e temos a FINEP, que geralmente é para projetos de maior porte. Então, estou falando assim das principais fontes. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia inovadora. Hoje mesmo nós temos o edital Nova Economia Capixaba, que para projetos de 500 mil até 3 milhões de reais. Então, esses projetos, a empresa entra com 55%, depende do porte da empresa, mas mais ou menos 50% dos recursos, e o resto ela vai receber e não precisa reembolsar. Como que eu sei se eu sou aderente a uma dessas áreas temáticas? Vai ter uma lista de linhas, por exemplo, transformação digital. Eu quero fazer alguma coisa diferente na minha empresa que vai trazer transformação digital. Então, eu quero automatizar meu processo produtivo, colocar conceitos de indústria 4.0, sensoriamento para que eu não precise acionar, para que o controle seja automatizado da minha produção, enfim, várias coisas que podem ser feitas. Então você identifica aquelas linhas temáticas, verifica se a sua empresa ou seu projeto é elegível. Como é que eu vejo isso? Ele vai ter lá critérios de elegibilidade. Uma empresa... às vezes tem editais que são só para pesquisadores. Então, tem editais que são para empresas, tem editais que são para universidades. Esse Nova Economia Capixaba é para empresas em parceria com universidades. E como é que a gente fica sabendo, o Leandro, os editais que estão disponíveis para serem consultados aí? O que a gente... aonde que a gente consulta isso? Aonde a gente encontra essa informação? Ótimo. Você tem várias fontes. Uma delas, o próprio site direto de FAPES, FINEP, CNPq. Outra fonte, nós no CDMEC mesmo temos a oportunidade, às vezes, de ter acesso a essas informações. O Findeslab tem uma plataforma interessante, Capta 360, se você digitar no Google, vai ter lá uma lista dos principais editais também. Então, essas fontes basicamente já atendem a maior parte das demandas. Uma coisa interessante também é que fora do Brasil, né, em outros países, sei lá, Israel, Estados Unidos, etc., o pessoal tem muito acesso ao Venture Capital, ou seja, o investidor anjo, né? Exatamente. E no Brasil isso é recente, né? Está começando agora. Então acho que pelo que eu entendo, ou seja, você na fase embrionária você começa ali com o financiamento a fundo perdido, né, do governo, e assim que aquela ideia já sai do papel, você já fica elegível ao Venture Capital. E você com um plano de negócio estruturado, que é o que você faz, fica muito mais fácil o ambiente ali para o investidor colocar dinheiro naquela ideia, não é isso? Isso varia bastante, porque eu digo assim que tem estratégias para diferentes momentos das empresas, para diferentes momentos dos projetos. Então, por exemplo, esses recursos de subvenção são não reembolsáveis. É excelente para qualquer empresa ter esse empurrãozinho de incentivo para que possa implementar um projeto. Só que são recursos que não são rápidos. Então, às vezes, você vai submeter um projeto hoje para daqui a um ano ou mais você receber esse recurso. Então, a burocracia é grande, né? A burocracia é grande. Então, a gente tem que ter assim, uma avaliação estratégica do negócio, de quais são meus projetos, montar uma carteira de projetos,
que para mim é prioritário com relação a prazo e que vale a pena eu investir com recurso próprio? Então isso é melhor você investir com recurso próprio. Tem alguns negócios que às vezes você recebe investidores não só pelo recurso em si, porque o investidor te abre portas também. Então, você vai trazer aquele investidor que ele vai te trazer algum recurso, mas às vezes tem alguns negócios ligados a ele que já vão... Experiência também. Experiência. Então, assim, tem vários fatores que têm que ser avaliados, mas e esses projetos em fase mais nascente, eu costumo dizer muito para as empresas, olha, se você já quer abrir para um investidor entrar no seu negócio, às vezes você vai abrir mão de uma sociedade, de uma ideia praticamente, né? Às vezes ele está com um projeto que não tem um nível de maturidade muito grande, então ele começa, quanto maior o risco, né? Então maior a participação que o investidor vai querer, né? Exatamente. Então eu acho muito interessante para essas empresas nascentes ou pequenas captar esses recursos para desenvolver ideias diferentes. E aí você vai ter esse fomento, desenvolve o projeto, tem oportunidade de se relacionar com instituições como as universidades, centros de pesquisa, você contratar pessoas especializadas. Então você eleva o nível da sua empresa.